Oi? Já tô no ar, viu? Olá pessoal, bom dia. Daqui a pouquinho, dentro de 2 minutinhos, a gente entra no ar. Hoje eu vou experimentar a projeção, até porque eu tenho que depois fazer um ajuste, mas algumas coisas vocês não vão conseguir ler por aqui. Eu vou enviar depois o material para vocês imediatamente depois da aula, para vocês poderem dar uma olhada. Por enquanto, fique atento ao que eu estou falando, tá bom? Daqui a pouquinho a gente começa. Bom pessoal, bom dia a todos vocês. Hoje estou mais na beiradinha aqui, né? Mas espero que vocês consigam acompanhar. E hoje eu estou numa nova posição. Existem alguns programas que têm a possibilidade de eu trabalhar, que seria o YouTube e o Zoom. Então eu estou avaliando para aulas desse tipo, para ver qual que vai ficar o mais eficaz. O Zoom eu sei que eu já uso, mas eu queria ver se lá no YouTube tem que me familiarizar com aquela ferramenta lá. Mas por enquanto, hoje eu vou pedir a compreensão de vocês para acompanhar a aula por aqui, tá certo? Bom, importante aqui a gente lembrar que nós encerramos na nossa última aula o assunto advérbio. Então nós já falamos de 3 classes de palavras, né? Já falamos do substantivo, já falamos do adjetivo e já falamos do advérbio, certo? Bom, quando a gente fala dessas 3 classes de palavras, a gente já tem condição de entrar no assunto que nós vamos falar agora, que é o assunto concordância nominal, né? Hoje eu não posso escrever no quadro, né? Que é parede, então ainda vou mudar esse esqueminha. A gente vai ver aqui que a palavra concordância, né? Ela tem um quê, num primeiro momento, muito romântico, né? Porque a palavra corda quer dizer coração, né? Então, se você pega do lado da palavra corda, que é a palavra coração, a conjunção, na verdade aqui é o prefixo, né? O prefixo com, que depois inclusive vai ter o mesmo valor da conjunção, a gente vai ter que concordar, seria agir com o coração. Bom, isso é muito romântico, né? Mas na verdade não tem nada de romântico nisso, tá certo? A gente vai ver que esse concordar é um dos assuntos que mais pegam aí em termos de prova, tá? E lembro sempre, na redação, os erros de concordância, eles são sérios, né? Você acaba errando aí 2, 3 itens por causa de concordância. Então, muita atenção para que você não fique perdido, né? Quando o assunto é concordância. E depois, essa concordância a gente vai ver que ela pode se dar de 2 maneiras, né? A concordância nominal e a concordância verbal. A concordância verbal a gente vai ver ainda, estudando o sujeito principalmente, lá na sintaxe, em que é a propriedade que o verbo tem
de concordar com o sujeito, certo? Mas aqui nós vamos falar de concordância nominal, né? Então, para mim, o nome aqui vai ter um caráter um pouco mais de destaque, né? Porque nós, inclusive, acabamos de estudar o substantivo, o adjetivo e o advérbio, e é uma hora boa para a gente estudar a concordância, tá? Mais uma vez eu peço desculpas a vocês, porque daqui para frente a letra está um pouco menor. Isso aqui é para projeção em sala de aula, então lá pode ser maior. Aqui, se eu colocar muito maior o foco aqui do celular, vai perder. Então, eu vou ter outro jeito de passar isso para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Nesse caso, a gente vai trabalhar especificamente com o adjetivo e com o substantivo. Mas, professor, por que vai dar essa matéria depois do advérbio? Pois é, porque o advérbio é para provar para vocês que ele não concorda, né? Se uma palavra daqui, que eu vou dos exemplos que eu der, concordar, não é advérbio. Por quê? O advérbio é uma classe de palavra invariável, tá bom? Sempre bom lembrar que essa aula pode ser que tenha algumas dúvidas, né? Eu vou enviar o material para vocês releiam esse material, e se pintar alguma dúvida, manda mensagem, manda foto do material, faz um recorte lá e faz a pergunta que a gente responde tão logo pudermos para vocês, tá bom? Então vamos lá, vamos falar de concordância. A primeira tela agora já é menor, olha isso, tá? Então força um pouquinho aí, depois você manda a conta do oftalmologista lá pro papiro. Só hoje, hein? Só hoje. Então, a câmera pegou um pedacinho aqui, mas quer dizer concordância, né? Vou deixar aqui a tela livre. Então o que acontece? Na concordância nominal, a gente tem um elemento chamado regra geral. Então não fique preocupado, não estou conseguindo ler. Eu vou falando tudo que está aqui, preste atenção na explicação, tá bom? Então, quando eu falo dessa regra geral, na regra geral, a gente vai ter um fato bastante interessante, que a regra geral é o que todo mundo já aplica. Nós vamos retomar alguns assuntos que nós já vimos ainda anteriormente, que é o artigo, o pronome, o numeral e o adjetivo. Vocês estão lembrados que eu falei que essas classes de palavras têm características adjetivas? Estão lembrados? Lá no adjetivo eu falei que o artigo, o pronome, o numeral e o adjetivo, obviamente o adjetivo, eles têm características adjetivas, ou seja, o artigo, o pronome, o numeral vão concordar em gênero e número com o substantivo ao qual se referem. Tá? Eu vou repetir. O artigo, o pronome, o numeral e o adjetivo vão concordar em gênero e número com o substantivo ao qual se referem. Então dá uma olhadinha nessa frase aqui, ó. Os nossos dois brinquedos preferidos estão quebrados, né? Podemos até dizer que eles estão impedidos de ser usados na quarentena, né? Então, os nossos dois brinquedos preferidos estão quebrados. Então, vamos lá. Os artigo, nossos, pronome, dois, numeral, brinquedos é o substantivo. Inclusive, se você tirar a palavra brinquedo, toda essa frase perde sentido. Você não pode falar assim, os nossos dois preferidos estão quebrados. Se eu não tiver te dado um contexto antes, você não vai conseguir saber de que se trata. Por isso a palavra brinquedos é a palavra mais importante nessa estrutura, tá certo? Então, os está no masculino plural concordando com brinquedos, que está no masculino plural. Nossos está no masculino plural concordando com brinquedos, que está no masculino plural. Dois está no masculino plural concordando com brinquedos, masculino plural. Preferidos, que não foi destacado aqui, mas também aqui é o particípio do verbo preferir, está no masculino para concordar com brinquedos. E quebrados é um adjetivo, está também no masculino plural para concordar com brinquedos. Então aqui nós tivemos a aplicação da regra geral, tá certo? Então os nossos dois preferidos quebrados estão caracterizando brinquedos, portanto
eles estão concordando em gênero e número, ou seja, porque brinquedos está no masculino plural, todas as palavras ligadas a ele estão no masculino plural. Beleza, pessoas? Bom, então vamos lá, mais um slide que agora a gente vai ver alguns casos em que essa regra geral ela funciona de uma forma diferente. A gente sabe que a quantidade de adjetivos para o mesmo substantivo, ou eu posso ter dois substantivos caracterizados por um mesmo adjetivo, né? Por exemplo, a bandeira e o mastro do Brasil. Olha, do Brasil caracterizou a bandeira e mastro. Então eu tive dois substantivos caracterizados por um adjetivo. Como é que a concordância se dá nesse momento? É o que a gente vai ver agora, beleza? Então vamos lá, ó, que chama isso de casos especiais de concordância nominal. Então, são casos em que alguns elementos eles funcionam de uma forma mais específica, né? Podendo muitas vezes até parecer que está errado. Lembra que no início da aula eu falei assim, é concordância, mas não tem nada de romântico nisso não, porque o assunto aí tem as suas especificidades e devem ser levadas em conta, tá bom? Então vamos lá. O adjetivo, um adjetivo, quando se refere a mais de um substantivo. Então veja bem, você tem um único adjetivo caracterizando vários substantivos. Eu vou resumir a teoria e vamos ficar de olho nos exemplos, porque depois você leia isso com calma. Lá na nossa apostila isso também está bem colocado, dá para você olhar com calma por lá. Mas vamos lá. Quando, né, você tem um único substantivo, né, e você vai ter, aqui é o contrário, né, aqui você vai ter mais de um substantivo. Eu estou falando na frase, o governador recebeu ministro e secretário espanhol. O governador recebeu ministro e secretário espanhol. Veja bem que a palavra espanhol está no singular e dá-se a impressão que porque a palavra espanhol está no singular, que só o secretário é espanhol, porque o secretário está mais perto, beleza? Então isso não é verdade. O ministro e o secretário são espanhóis. O E garante isso. Então, você aqui trabalhou com espanhol no singular porque está concordando com o elemento mais próximo, que é a palavra secretário. Então, quando eu falo que o governador recebeu ministro e secretário espanhol, os dois são espanhóis, tanto o ministro quanto o secretário. Só que aqui ele concordou com o mais próximo, que é a palavra secretário. Tá? Mais uma vez peço desculpas pelo tamanho. Vou pedir desculpa até consertar isso aqui. Para a próxima aula vai ser maior, eu prometo. Agora, o governador recebeu ministro e secretário espanhóis. Aqui seria o que nós chamamos de a regra geral sendo aplicada. Por quê? Ele pegou ministro e secretário, que são dois, né? Jogou o adjetivo ligado a eles, que é o espanhol, no masculino plural, fazendo aí a aplicação da regra geral, em que diz que quando eu tenho mais de um, a gente deve levar o adjetivo para o plural, né? Bananas e abacates maduros, tá? Então, olha, maduros foi para o plural para caracterizar que a banana e o abacate têm aquela característica, os dois estão maduros. Tá bom? Então, quando eu tiver um adjetivo referente a vários substantivos, pode concordar aplicando a regra geral, como foi o caso aqui, ó, recebeu ministro e secretário espanhóis, ou eu posso concordar com o elemento mais próximo, concordar o substantivo e o adjetivo que estão um do lado do outro, que foi o caso aqui, ó. O governador recebeu ministro e secretário espanhol. Galera, eu vou ali para trás da câmera, eu estou só com o celular hoje,
E eu gostaria que vocês me dessem um retorno, se vocês estão entendendo. Se estiver entendendo, dá um joinha para eu prosseguir, senão eu vou mudar minha estratégia. Tá bom? Dá aí para nós que eu vou ficar sabendo aqui se está tudo ok. Enquanto isso eu vou parar para tomar uma aguinha. A tia Rose já botou aí, algumas galerinhas rindo aí, alguns já sei que não vai dar. Aí a Letícia dando retorno, Iago também, beleza, Douglão, muito bem. Isis também, brigadão. Maria Eduarda, Duda, Ana, Miriam, muito bem, acabei virou uma chamada, né? Tati, Clean, muito bem. O nosso amigo Pedrão, Yara, não é Yara, não, Yara, o Jonas, muito bem, muito bem. Obrigadão, galera. Então, saber que está funcionando, tá ok. Muito bem-vindo aí mais uma vez os visitantes, né? Temos algumas pessoas acompanhando a nossa aula aí. Muito bem-vindo. Beleza. Obrigado pelo retorno, tá? Voltando aqui. Então, é o primeiro caso em que eu vou ter uma concordância de um adjetivo caracterizando dois substantivos. Bom, quando o adjetivo vier caracterizando substantivos de gêneros diferentes, como é que fica isso, né? Olha, um adjetivo caracterizando dois ou mais substantivos de gêneros diferentes. Vai mudar muita coisa do que eu falei, não. Dá uma olhadinha aqui, ó. Ele apresentou argumento e razão justos. O que aconteceu aqui? Aplicou a chamada regra geral. Mais de um elemento, então razão e argumento são dois, e ele levou justos para o plural. Então, aqui houve a aplicação da regra geral. Mais de um, vai tudo para o plural. Agora, dá uma olhadinha no segundo exemplo. Ele apresentou argumento e razão justa. A pergunta que eu falo aqui, é só a razão que é justa? Não, não. Aqui nós vamos ter a concordância com o elemento mais próximo, né? A concordância para ele, quando o adjetivo vem depois, né? Então aqui, ó, o adjetivo que foi a última coisa. Ele pode concordar com o elemento mais próximo. E não quer dizer que só a razão é justa. O argumento e a razão são justos, mas ele concordou apenas com o último elemento. Tá? Da mesma forma, a gente vai ver aqui no último caso. Ó. Ele apresentou razão e argumento justo. Então, é só o argumento que é justo? Não, não. Aqui nós vamos ter a concordância com o elemento mais próximo, que é justo. Tá bom, gente? Então, quando o adjetivo vier pós-posto, né, está escrito aqui, quando ele for a última coisa que vem depois dos substantivos, ele vai poder concordar com o mais próximo, ou a gente vai aplicar a regra geral, tá? Agora, o adjetivo quando vier anteposto, ou seja, agora o adjetivo vai vir antes e depois eu tenho dois substantivos, tá? Mesma coisa, tá? Olha, nunca vi tamanho desrespeito e ingratidão. Desrespeito e ingratidão são substantivos, tá? Desrespeito e ingratidão são substantivos. Então o tamanho aqui está caracterizando os dois, mas concordando apenas com o elemento mais próximo. Tá? Então, ó, nunca vi tamanho desrespeito e ingratidão. Agora, olha aqui embaixo. Permaneceu fechada a porta e o portão. Aqui também, ele vai concordar com o mais próximo. Mas é só a porta que estava fechada? Não. Que permaneceu fechada? Não. Os dois. Mas aqui eu quis concordar com o mais próximo. Agora, eu poderia também aplicar a regra geral dos dois casos. Então, eu poderia dizer que permaneceram fechados a porta e o portão. Como é mais de um, eu jogo tudo no plural, eu não erro. Inclusive, para as redações de vocês, eu sugiro que vocês sempre apliquem, foi demais, né? Sempre apliquem a regra geral. Vocês nunca vão errar, tá? Singular,
caracterizador no singular. Elementos no plural, caracterizadores no plural. Você nunca vai errar, tá bom? Agora eu tenho aqui quando há uma determinação do adjetivo ou substantivo por um artigo. Vou dar um exemplo aqui para ficar mais fácil de explicar para vocês, tá? Quando dois ou mais adjetivos referem a um substantivo determinado por artigo, a gente pode proceder de duas maneiras a concordância, tá? Então vamos lá. Eu vou ler a teoria e vou para o exemplo. Aí, professor, está repetindo toda hora, tá? Porque aqui precisa ser didático, porque esta matéria não é brincadeira, tá? Então vamos lá. Você quer essa repetição minha é proposital, não é porque eu estou subestimando a sua capacidade, não. Pelo amor de Deus. Até porque não é à toa que você chegou onde você chegou, tá? Sua capacidade, para mim, merece parabéns. Mas aqui eu preciso repetir com a questão de memorização e ajudar vocês a guardarem a matéria, tá bom? Bora lá então. Então o substantivo fica no singular e põe-se o artigo antes também no singular, tá? Então vamos lá. Meu professor ensina a língua inglesa e a francesa. Então, a língua inglesa e a francesa. Então o que aconteceu? Língua ficou no singular. O artigo antes da palavra língua ficou no singular e você especificou que ele ensina a língua inglesa, to learn the English, bonitinho, né? E a francesa, né? Bonjour, mes amis, comment allez-vous? Bom demais o francesinho, né? Eu já falei para vocês, hein? Estudem as línguas, estudem línguas. Seja se você optar por militar, ou se você quiser ter a sua vida civil, dedique-se ao estudo de línguas, tá? Você vai ganhar muito com isso lá na frente. Parabéns para aqueles que já tomaram essa iniciativa. E não tem idade não, tá? Coloque isso como propósito da sua vida, tá? Além do português, tenha mais uma língua aí na manga, tá? Isso pode salvar em um determinado momento. Guarda isso, tá? Então vamos lá. Vamos voltar para a matéria aqui. Meu professor ensina a língua inglesa e a francesa. Então, a língua ficou no singular, porque eu explicitei o artigo antes da segunda língua, que é a francesa. Bom, agora o substantivo fica no plural e omite-se o artigo antes do segundo elemento, do segundo adjetivo. Então, você poderia também escrever isso dizendo que o meu professor ensina as línguas inglesa e francesa. Então o que acontece? Como aqui você não colocou o artigo, como foi o caso aqui de cima, você traz ele para cá pluralizado. Aqui ficou no singular porque aqui tinha outro. Então ou você escreve dois artigos ou você coloca um único, só que no plural. A ideia é exatamente a mesma, tá bom? Então, meu professor ensina as línguas inglesa e francesa. Beleza? Então aqui é uma outra possibilidade de concordância, tá? Agora aqui vem uma série de expressões que aí no dia a dia a gente vai ver que a língua falada é bem diferente. Muita atenção, tá? Casos particulares que a gente fala, né? Então eu queria falar de palavras como menos, alerta e pseudo. Essas palavras são advérbios e ficam invariáveis. Vocês estão entendendo que eu coloquei concordância depois de advérbio? Porque a concordância, para evitar alguns erros, ela vai envolver o assunto advérbio, justamente porque ele não concorda. Muita atenção. Então, acertar concordância é quando eu concordo a hora que precisa e quando eu não concordo, quando não pode. Beleza? Então vamos lá. Galera, está com saudade da aula em pé para vocês. Fazendo aquela baguncinha básica de sala de aula, né? A gente aqui sentado ali é um sistema também, mas nós vamos melhorando cada vez mais. Daqui a pouco eu vou abrir um telão aqui e a gente vai quebrar o pau aqui na nossa sala de aula. Bora lá então. Só para você acordar. Acorda aí, acorda. A gente quase dormindo aí. Aposto que tem gente assistindo aula enrolada na coberta. Gente, tem gente na cama. Meu Deus do céu, aqui já tem um sol, tô acordado desde 7 horas da manhã. Pelo amor de Deus, me ajuda aí. Vamos lá, vamos levantar, vamos agir. Professor, não tem nada para fazer. O que é isso? Então faça alguma coisa em cima do nada. Além de nada, o que você vai fazer hoje?
qual que é a sua programação? Vamos lá, levanta a poeira, dá a volta por cima, vamos lá, bora lá. Então vamos lá, gente, chega de parafernália, vamos para a aula. Então as palavras menos, alerta e pseudo são advérbios e são invariáveis. Por isso, os soldados estavam alerta. Aqui é advérbio, o modo como os soldados estavam. Há menos pessoas do que prevíamos. Aqui, vou falar um negócio baixinho para vocês aqui. A gente às vezes vai escutar as pessoas falando menos, né? Tem que tomar um pouquinho de cuidado, né? Até policie-se, né? Para que você não seja motivo de chacota e de ironia por parte de outras pessoas. As pessoas hoje não perdoam muito, né? Para variar, concordância na língua falada, ela realmente é outra dinâmica e as pessoas riem mesmo, infelizmente as pessoas não respeitam, né? Então você fala, nossa, falou menos, meu Deus. Eu já vi gente terminando namoro porque o outro falou menos, pelo amor de Deus, né? Então a palavra menos, uma hora até em sala de aula eu explico para vocês por que as pessoas usam menos, tá? Vou explicar isso para vocês, mas não pode ser agora para não confundir a cabecinha de vocês. Deixa a gente descer um pouquinho mais. Então, há menos pessoas do que prevíamos. E por que a gente não poderia usar o menos aqui? Porque o haver aqui é que está sendo intensificado, há menos, né? O advérbio aqui, ele acrescenta uma característica ao verbo, por isso advérbio, tá bom? Vamos lá, as expressões é proibido, é necessário, é bom, é preciso, quando se refere a palavras desacompanhadas de determinantes, e quais são os determinantes? Artigo, numeral, pronome, né? Adjetivo, etc. Tomadas, portanto, em sua generalidade, elas ficam invariáveis. Então dá uma olhadinha aqui, ó. É proibido entrada. Gente, eu acho aqui uma frase besta. Desculpe que já colocou uma plaquinha dessa. É proibido entrada. O cara põe uma porta, né? Tem uns lugares que é mesmo para acontecer, isso não vou falar aqui que eu não quero queimar o filme de ninguém. Mas a pessoa vai lá e coloca assim na porta, é proibido entrada. Caramba, todo mundo que está lá dentro está errado. Se eu tenho uma porta e não pode entrar, caramba, fecha aquela porta, cimenta aquela merda e tá tudo certo, né? Agora, a pessoa põe uma placa, que eu acho que vai sair uma placa que eu odeio. As pessoas colocam uma placa como é proibido entrada, mas tem gente lá dentro. Então até nisso a gente tem que construir uma placa direito, né? É proibido entrada de pessoas não autorizadas. Outra placa que eu acho perigosa, agora veio até piadinha, mas é sério. É proibido entrada de pessoas estranhas. O que é isso? O que você chama de pessoa estranha? Ai que dói, é a pessoa que tem defeito? É a pessoa que tem alguma anomalia? Olha que sacanagem, isso é preconceito, olha lá, hein? A pessoa é manca, então não pode entrar porque ela vai andar esquisito. Essa placa não está bem feita não, proibida a entrada de pessoas estranhas. Que é isso? Pergunta quem que não é estranho. Eu sou estranho, você é estranho. Vou me entrar todo mundo aqui, a minha. Bom, vamos para lá. Melhore a placa. É proibida a entrada de pessoas estranhas ao recinto ou pessoas não autorizadas, tá? Essa placa ela sempre me tira do sério e claro, vira piada em sala de aula. Bora lá. Então, é proibido a entrada. E por que é proibido? Porque a entrada não foi especificada. Vocês vão ver daqui a pouco a especificação, tá? Depois, cerveja é bom, tá? Cerveja é bom. Então aqui eu estou falando do ato de tomar cerveja, não estou falando de uma cerveja específica, né? O pessoal que gosta de Budweiser, o pessoal rico, proprietário das coisas, só para quem pode, né? A gente vai encerrando. Tô brincando. Às vezes é ela mesmo, mas de vez em quando a gente... Então veja bem, esquece isso. Meninos, menores de 18, segura bebida alcoólica, não faz isso não. Vamos lá. Cerveja é bom. Então o ato de tomar cerveja é bom, então não precisa colocar a concordância. E depois, coragem é necessário, né? Coragem é necessário. Então qualquer tipo de coragem, o ato de ter, generalizei, não concorda. Agora, infelizmente aqui ficou apagadinho, tá galera? Eu vou falar, tá? Porém, se a palavra estiver acompanhada de determinante com ela, devem concordar. Então veja bem, aqui tem um azinho aqui, ó, tá? Ele ficou apagadinho, depois eu vou reforçar isso para a próxima aula. Na hora que eu for mandar para vocês, eu mando reforçar. É
proibida a entrada. Então agora ele colocou um A, que vocês não estão vendo, tá? Ele está aqui, tá? Eu não estou ficando louco. Vocês veem que é um recuo da palavra, é proibida a entrada. Não estou, ainda não estou louco, falta pouco, Então, é proibida, agora é proibida porque a palavra entrada foi especificada pelo artigo A. Aqui não, ó, é proibido entrada. Lembra? Generalizei sem. Agora, a cerveja é boa. Também apareceu um azinho aqui que vocês não estão vendo, mas ele está escrito aqui em amarelo. Só eu mesmo, para destacar em amarelo, porque na sala de aula funciona. E a coragem é necessária. Então, se eu especificar a entrada, a cerveja e a coragem, ela vai concordar. É bom, é necessário e é proibido. Palavras como bastante, meio, pouco, muito, caro e barato, quando tem valor de adjetivo, concordam com o substantivo, tá? Quando tem valor de adjetivo, concordam com o substantivo. Então, olha, serviu-nos meia porção de arroz. Eu vontade de comer um arrozinho em Belo Horizonte. Eu vou. Serviu-nos meia porção de arroz. Conversamos bastantes vezes a esse respeito. Tá certo isso, Arnaldo? Tá certo sim. Bastantes aqui está caracterizando vezes. Os automóveis estão caros. Os automóveis estão caros. Caros caracterizando automóveis. As frutas estão baratas. Barata aqui não é substantivo não, pelo amor de Deus, é pessoal que bota aqui esse bichinho. Legal demais. As frutas estão baratas. Baratas caracterizando frutas. Atenção, já é meio-dia e meia. Por que meio-dia e meia? É meio-dia e meia hora. Mineira arrebenta com nós porque nós somos mineiros e a gente vai falar meio-dia e meio e para no i. Coitado de quem está ouvindo isso, né? Não sabe se é meio-dia e meio ou meio-dia e meia. Gente, marca com alguém o encontro a meio-dia e meio e vê o que acontece. Se a pessoa leu o que você escreveu, ela vai lá 24 horas depois daquilo que você marcou. Por exemplo, meio-dia e meio, agora são 9h35. Meio-dia e meio, a partir de 9h35, é amanhã às 9h35, viu? Agora, meio-dia e meia hora, é 12 horas e 30 minutos em Brasília. Aquela vozinha de locutor de motel. Ei, senhoras e senhores, saudade. Bora lá. Quando tem valor de advérbio, ficam invariáveis. Maria está meio aborrecida. E aí meio é intensidade. Falar meia aborrecida, você está com um problema. Por quê? Qual metade da Maria que está aborrecida? Não sei. Os alunos estão bastante estudiosos. Ou melhor, os alunos são bastante estudiosos. Agora, bastante advérbio está acrescentando circunstância ao adjetivo estudiosos. Beleza? Esses automóveis custam caro. A turma vai comprar carro aí no final do ano. Ei, vamos lá, vai dar certo. Esses automóveis custam caro. Caro, caracterizando automóveis? Não. O custar, advérbio. As laranjas custam barato. Barato está acrescentando circunstância ao verbo. Né? O quanto que ela custa. Estamos muito cansadas. Muito aqui, acrescentando circunstância ao adjetivo cansadas. Beleza? Então, muita atenção aí com essas palavras que podem ser tanto adjetivo quanto advérbio. Beleza? Há palavras como anexo, obrigado, incluso, mesmo, próprio, si, leso ou leso, kit. Essas palavras, elas concordam com o substantivo a que se refere. Ó, a carta segue anexa. Eu peguei o primeiro exemplo. Seguem anexos os documentos da cartilha de bens. E por que são anexos? Quem vão ser anexados? Os documentos. A carta segue anexa. Quem vai ser anexada? A carta. Então tem que ser feminino singular. Os documentos estão inclusos. Quem vão ser inclusos? Os documentos. Ela mesma redigiu a carta. Mesma, porque eles estão sós. Aqui é adjetivo, né? Como se estivesse dizendo que eles estão sozinhos. Estou kit com você. Gente, esse kit aqui é meio doido. Vou pegar minha aguinha, tá?
Esse negócio do kit aqui é meio complicado. As pessoas falam, estamos kits, está certo. Estão kits com a justiça eleitoral, está errado. Porque eu estou kit. Então, kit é o adjetivo, né? Que quer dizer quitado, não devo nada. Muito obrigada, disse ela. Gente, caiu na prova da ESA, se eu não me engano, foi do ano passado, do ano retrasado, né? As pessoas concordaram, obrigadas, né? Falou assim, né? As diretoras disseram muito obrigadas. E estava certo, porque a palavra obrigada, obrigado, obrigada, obrigados, obrigadas, concorda com quem está falando. E lá foram as diretorias, né? Então, muito cuidado com isso aí. A gente fala muito obrigado, né? De uma forma geral, mas a mulher vai dizer muito obrigada, o homem vai dizer muito obrigado. E se fossem dois homens? Muito obrigados. Ixi, estranho, né? Mas é verdade. O obrigado vai concordar com aquele que está se sentindo agradecido, ok? O advérbio só, que também pode acontecer, né? A palavra só, quando for advérbio, ela vai ser substituída por somente, tá? Eles só esperam uma nova oportunidade, ou seja, eles somente esperam uma novidade, tá? Então, uma oportunidade. Então, a palavra só, ela, se puder ser substituída por somente, é advérbio. Só, se puder ser substituída por sozinho, é adjetivo. Anota isso em algum lugar na sua vida, vou repetir. Só igual a somente, só ele voltou, ou seja, somente ele voltou, advérbio. Eles moram só, na verdade sós, né? Eles moram sós, desculpa aí. Eles moram sozinhos, então adjetivo. Só igual a somente, advérbio. Só igual a sozinho, adjetivo. Beleza? Agora, esse aqui ficou bom, que ficou um pouquinho maior, né? Expressão o mais possível, né? Expressão o mais possível. Veja aqui o exemplo. Vimos cenas as mais horríveis possíveis. Vimos cenas o mais horríveis possível. E qual que está certo? Já vou adiantar para você. Os dois. Vamos ver por que está certo os dois. Aqui, vimos cenas as mais horríveis possíveis. Aplicou-se a regra geral. As está caracterizando cenas, concordou com cenas, horríveis concordou com cenas e possíveis concordou com as, que está concordando com cenas. Como assim, professor? O possível vai sempre concordar com o a ou com o o. Por isso que aqui de baixo está certo. Vimos cenas, você pode escrever assim também. Ou mais horríveis, horríveis porque está caracterizando cena, possível. Possível agora está caracterizando o, está concordando. Então, gente, o possível, porque o possível vai concordar com o. Se for as, os, tem que ser possíveis, tá? Então, possíveis e possível concordando. Por que aqui é possíveis? Concordando com as. Por que aqui é possível? Concordando com o. Então você pode trabalhar com a concordância geral, aplicando a regra geral, ou você pode trabalhar com a concordância fixa da expressão o mais possível, tá? Se não entendeu alguma coisinha disso aqui, depois você manda aquele áudio básico que eu respondo para você. Uau! Vamos lá! O anexo também vou retomar aqui só para a gente ver uma diferença, tá? Seguem anexas aos relatórios as cartas. Ou seja, quem é que vai ser anexado? São as cartas. E elas vão ser anexadas onde? Aos relatórios. Por isso que aqui tem que ser anexas e não anexos. Tá? Seguem anexos as cartas, os relatórios. Por que agora é anexos? Porque quem serão anexados às cartas são os relatórios. Tá? Mexe na ordem, brinca, na concordância é sempre bom você brincar. Troca de lugar, muda, mexe, que aí você pode ter uma resposta legal, tá? Segue em anexo, lembrando que a expressão em anexo é invariável, ok? Por causa da preposição, tá? Segue em anexo as cartas, beleza?
Então, vamos pegar aqui tem uma telinha básica aqui, que é o chamado bizu do papiro. Ah, nós estamos preparando para vocês aí. Ó, algumas coisas que eu já falei só para a gente reforçar, tá? Quando a palavra só equivaler a sozinho, ela será adjetivo, tá? Quando a palavra só equivaler a somente, ela será advérbio. Então, sozinho, adjetivo. Só igual a sozinho, adjetivo. Só igual a somente, advérbio. Quando a palavra bastante equivaler a muitos e muitas, ela será adjetivo, tá? Então veja bem, comeu bastantes frutas. Você pode dizer também que ele comeu muitas frutas. Troca bastante por muito. Por que vai trocar bastante por muito? Porque muito admite todas as variações. Aí você fica sabendo se bastante é adjetivo ou advérbio, tá? A palavra meio, equivalente a metade, é adjetivo, tá? Então, meia taça. Por isso que você vai inclusive o feminino. Atravessou meia rua. Comeu meio prato de comida, tá? Então, ali ele é equivalendo a metade, é adjetivo. A palavra meio, equivalendo a um pouco, é advérbio e não varia, tá? Ele estava meio cansado, um pouco cansado. Ela estava meio doente, um pouco doente. Beleza? Aqui, vamos fazer um exercício rápido aqui? Vamos ver aqui, vamos lá? Assinale a alternativa que não apresenta falha na concordância. Então, não apresenta falha quer dizer o quê? Das 4, tem 3 erradas. Vamos dar uma olhadinha? Olha a letra A. Eu vou ler com vocês e depois a gente resolve. Aqui é bom, pode colocar exercício, né? Mas ainda tem um programa que é melhor ainda, que a gente vai poder fazer isso aí no tete-a-tete. Eu chego lá. Ainda que sobre menos coisas para nós, devemos ir. Menos aqui está errado, né? Ainda que sobre menos coisas. As peças não eram bastante para a montagem do veículo. Gente, a palavra bastante aqui está caracterizando peças, né? Olha, as peças não eram muitas. Apliquei o bizu do papiro aí, deu certo, hein? Então, bastante aqui deveria estar no plural. As peças não eram muitas para a montagem do veículo. Suficientes. Então tá errado. O bastante tinha que ir para o plural. Os formulários estão conforme solicitado. Anexo à mensagem. Tá certo isso aqui, Arnaldo? Não. Porque quem vai ser anexo à mensagem? São os formulários. Então o correto seria: os formulários estão anexos à mensagem. Portanto, se a letra D não for resposta, a gente errou, tá? Neste contexto de provas em que vocês se encontram, está proibida a tentativa de cola. Correta a letra D, muito bem. Por quê? Por que proibida aqui foi para o feminino? O que está sendo proibida? É a tentativa de cola. Então eu especifiquei o que está sendo proibida. Então vai concordar, tá? Se fosse colar, né, seria proibido colar. Mas não, agora é a tentativa de cola. Houve uma especificação, portanto, proibido foi para o feminino. Beleza? Vamos para mais um? Vamos para mais um, esse é maior. Assinale a opção em que há transgressão às normas de concordância. Deixa eu ver se vai complicar muito aqui, porque tem verbal e nominal. Deixa eu ver se tem alguma aqui. Isso aqui. Não, dá para fazer assim. Dá sim. Então veja bem. Agora é o contrário. Até a letra E tem 4 certas e 1 errada. Vamos ver quem está errado aí, ó. Já passava do meio-dia e meia, quando 1000 competições já tinham sido iniciadas. Quando 1000 é ótimo. Quando muitas competições já tinham sido iniciadas. Tá certo isso aí? Vou ler a letra B. Valor de bens de candidatos à prefeitura da capital superam o declarado à Justiça Eleitoral. Tem erro aí? Depois eu vou falar se está certo ou não, né? Segundo a defesa, é necessário existência de crime de responsabilidade. Tá certo aí, gente? Isso aí.
fizeram críticas meio exageradas ao desempenho da política externa. O que você acha? Após confrontos, uso de burkini, mistura de burta com biquíni é proibido em 12 cidades francesas. Qual está errado, hein? Qual está errada? Tchananã. Acertou quem marcou a letra B. O que está errado aí? Valor de bens de candidatos à prefeitura superam. Na verdade, tem que ser supera, porque valor está no singular. O valor é que supera o declarado, tá? Então aqui é um caso, na verdade, de concordância verbal. Estou aproveitando a questão, tá? O valor estando no singular, o verbo deveria estar no singular. Aqui a gente aproveita para ver que todas as outras estão certas, né? Meio-dia e meia hora, né? É necessário, porque a palavra existência não está determinada, tá? Fizeram críticas meio exageradas, porque meio é um advérbio caracterizando o adjetivo exageradas, tá? Então, aqui também é proibido, tá? Uso. Não tem o uso. Uso é proibido, não houve um especificador. Beleza? Eu acho que por hoje... tem mais uma aqui, ó. Bom também, vamos lá. Eu vou cortar aqui, não tem como eu cortar, porque a câmera pegou aqui o negocinho, né? Eu não vou mexer, não, vou tirar só um pouquinho aqui, ó. Assinale a alternativa em que a palavra bastante está empregada corretamente de acordo com a norma culta da língua portuguesa. Então agora eu tenho 4 erradas e uma certa. Quem será certa? Vamos lá. Os rapazes eram bastante fortes e carregavam a caixa. Então, gente, está empregada correta. Tem 4 erradas. Há provas bastante para condenar o réu. Havia alunos bastantes para completar 2 salas. Uau! Temos tido bastante motivos para confiar no chefe. Todos os professores estavam bastante confiantes. Doide! Gente, acertou quem marcou a letra C. Qual é o problema da A? Os rapazes estavam bastante fortes. Forte é adjetivo, aqui tem que ser advérbio, tá? Então, olha, os rapazes eram fortes, mas não eram fortes, eram muito fortes. Então, bastante aqui não pode estar no plural. Há provas suficientes. Então, aqui deveria estar no plural, porque bastante está caracterizando o substantivo prova. Tem sido bastante motivo, ó. Temos tido bastantes motivos. Aqui, ó, muitos motivos. Aqui deveria estar no plural, porque bastante aqui é adjetivo caracterizando motivos, que é substantivo. Todos os professores estavam bastante confiantes. Doido! Eles estavam muito confiantes. O confiantes é adjetivo, portanto, bastante aqui está caracterizando não. Bastante está dando uma circunstância ao adjetivo confiante. Beleza? Bom, é isso, né? Encerramos aqui a matéria concordância. Mais uma vez, peço desculpas aí pelo tamanho do slide em algumas matérias. Até depois manda um áudio para mim falando, não, Celso, deu para ler sim, tá? E aí eu vou manter, mas acho que eu tenho que aumentar porque realmente está muito pequeno em alguns pontos, tá? Mas eu estou enviando para vocês agora imediatamente o slide lá no WhatsApp da turma, tá? E vocês então baixem isso lá em PDF, tem esse material, façam, revisem e depois a gente vai mandar os exercícios de concordância para vocês, tá certo? Desejo a vocês um ótimo dia. Eu já vou encerrando a aula, porque falta 2 minutinhos, 3 minutinhos para a aula encerrar o tempo aí do Instagram, para que vocês a aula não bata na nossa cara, né? Desejo a vocês um ótimo dia. A gente volta a se falar na próxima quarta-feira, se Deus quiser. Qualquer dúvida, manda o zap pra gente, tá bom? Estou muito feliz que vocês estão fazendo exercícios e estão pedindo aí retorno. Isso é muito bom, tá? Um forte abraço. Até quarta-feira, se Deus quiser.